Continuando agora, galera, que eu já fiz, a colocação da fita de borda em todas as peças ou dos módulos que até então tem, porque ainda vai ter que fazer mais um complemento, mas basicamente o do módulo de cima, que vamos dizer aquele maleiro, eu já tinha feito, então aquele que tem as portinhas. Aqui é tanto o módulo que recebe as portas grandes aqui, essas daqui, ó, tá? Recebe essas daqui. E ali é onde vai receber as gavetas, tá? Aí eu já fiz a colocação do fundo ali, do fundo. Para o fundo eu reaproveitei aquele próprio Eucatex que tinha no guarda-roupa como ele era originalmente. Tá? Eu tenho bastante desse material, mas a ideia é reaproveitar todo o material que for possível. Aqui o que eu fiz? Como ele tinha 6 portas, então nessa parte aqui de trás, uma das portas eu cortei para fazer um travamento mais firme nessa peça, que é a parte de baixo. Tá? Então foi feito com uma das portas que tinha o espelho, eu retirei o espelho obviamente. Aí eu fiz o travamento dessa e dessa. Aqui na parte de baixo, eu eu parafusei aqui um outro MDF, um MDF de 18mm, que é um MDF Ultra, tá? Que é a parte que vai ficar em contato com o chão. Esse MDF Ultra, ele é mais resistente à umidade, tá? Então é diferente se eventualmente ele passar um pano e pegar alguma umidade aqui no cantinho dele, ele não vai estufar, como é o caso se acontecer, se deixar diretamente esse MDP aqui ou o MDF comum em contato com o chão. Então por isso eu fiz aqui, ó, parafusei ele aqui, tá? E depois talvez eu passe uma tintinha nisso daqui também para ajudar nesse aspecto, tá? Aí basicamente é isso. Nessa questão aqui da conclusão da colocação das fitas de borda dessas peças aqui, essa questão também de ter feito aqui atrás com um travamento mais grosso, é porque na parede, no chão, tem o rodapé do piso, então tem aquela diferencinha, tá? Então isso daqui vai encostar, a parte de trás encosta no rodapé e a parte lá do travamento vai encostar na parede. Tá? Se eu faço uniforme, ficaria afastado um pouco da parede. Tá? Agora o que eu preciso elaborar obviamente, as gavetas que eu vou fazer nessas duas peças aqui. Tá? O mesmo que eu fizer em uma, vou fazer em outra. Provavelmente serão 3 gavetas. Aí o que eu tenho também, aí, que eu vou tentar reaproveitar, são as corrediças telescópicas. Eu vou ver se tem o suficiente, já que aqui pelo menos vai precisar de 12. Eu tenho muitas, mas elas são de tamanhos diferentes e tudo mais. Mas se der certo, aí todas as gavetas serão com corrediças telescópicas, ok? Aí depois eu posto a continuação. Então galera, agora aqui continuando, o que eu estou fazendo, o que eu irei fazer agora, são as gavetas, tá? É um total de 6 gavetas, elas vão ter aproximadamente ali 14 de altura por 54 de largura e aproximadamente uns 36 de profundidade, tá? Agora na questão do sistema dessas gavetas, eu pensei que eu teria, mas na verdade o que eu tenho não vai dar certo. Então eu vou dizer como que eu vou fazer. E assim, eu não quero fazer essas gavetas com aquele sistema convencional que tipo a peça que trava a gaveta que corre ali é fixa, tá? Porque nesse tipo de sistema você nunca pode abrir totalmente a gaveta, então você de certa forma vai acabar perdendo ali uma parte da abertura da gaveta se você utilizar esses sistemas convencionais, tá? O que eu pensei que eu teria e eu não tenho que vai dar certo são
corrediças telescópicas, tá? O que acontece? Eu tenho muitas dessas daqui, tá? Muitas. Só que eu tava vendo lá, a maioria delas são ou de 45 ou de 50 centímetros. Daí eu selecionei lá entre as que eu tinha e eu acabei encontrando dois parzinhos de 35, que é o ideal para mim, já que ali a profundidade da parte onde vai as gavetas é 40, tá? Se eu tivesse vários de 35, seria o ideal, ok? Mas, infelizmente, não tem. Aí, o que eu acabei encontrando? São... aqui, dois parzinhos de 35 e dessas daqui de 25 eu também tenho bastante, tá? Então, enfim, eu vou optar por colocar essas de 25 mesmo, tá? Essas de 25, então as duas primeiras gavetas dos dois lados, a primeira gaveta, na verdade, de cada lado, elas vão receber uma dessa de 35. Então a gaveta, ela praticamente vai ficar exposta totalmente. Já as duas de baixo, a gaveta ainda ela vai ter 35, mas como a corrediça ela é de 25, vai ficar limitada a uma abertura de 25 centímetros. Mas eu prefiro fazer assim do que fazer pelo sistema convencional, porque pelo sistema convencional a gente coloca ali aquela corredicinha fixa, você vai puxar a gaveta, vamos supor, a gaveta ela vai ficar com mais ou menos 39 de profundidade, só que eu nunca vou poder abrir totalmente a gaveta nesse sistema, eu vou abrir ela com no máximo uns 30 ali. Toda vez que você abre a gaveta e fica ali, se tiver com peso, fica tensionando, é óbvio que é para guardar roupa, essas coisas, mas é praticamente a mesma coisa. Eu prefiro perder 5 centímetros na abertura e utilizar essa corrediça telescópica que eu tenho, do que fazer pelo outro sistema, tá? Isso aqui é muito mais eficiente. Então, enfim, infelizmente eu tenho muitas mesmo, mas elas são ou de 45 ou de 50 centímetros, então não atende. Daí sobrou como opção isso daqui, tá? Lá entre elas tinham esses dois parzinhos de 35, e eu tenho um punhado dessas de 25, eu vou utilizar elas, tá? Essas corrediças aqui, eu comprei uma sucata também, na verdade eu comprei uma caixa, literalmente uma caixa dessas corrediças. E, enfim, na época eu paguei um valor que compensou bastante, tá? Sem dúvida compensou bastante. Tem uma porquinha aqui. Esse é padrão disso, acho que não. Sei como, parece que ela tá colada aqui, ó. Agora tá aí. Porquinho. Aí eu comprei uma caixa disso daqui. Mas enfim, na média, se você vai comprar um parzinho dessa daqui, deve estar em torno de 10 a 15 reais. Eu lembro que na época, isso já faz um tempinho, né? Já faz um tempinho. Mas eu paguei 200 reais numa caixa, tá? Numa caixa, eu fiz uma conta mais ou menos por cima ali, tendo em vista que teria na média uns 30 pares. Então eu falei pro cara, ó, não vou nem contar, porque enfim, nessa caixa não eram todas que estavam boas, tinha umas lá, eu tive que separar e tal. Mas eu falei assim, ó, pra nem contar, eu te ofereço 200 reais nessa caixa aí, e leva tudo. Daí o cara falou, pode levar, pode levar. Porque, enfim, elas estão todas sujas e tal. Aí, enfim, elas ficaram ali um tempo guardadas. Agora que elas estão todas limpinhas assim, porque eu limpei com a VAP, tá? Limpei com a VAP para remover também a graxa que estava aqui e tal. Aí depois eu vou fazer a lubrificação. Tinha graxa, poeira, tinha terra, mas com a VAP rapidinho você limpa, principalmente essas áreas aqui dentro é bem difícil de fazer limpeza de forma manual. Tá? Se fosse para fazer, tinha que ser com pincel, thinner, gasolina que fosse, para ir limpando os cantinhos. Agora a VAP, tu coloca ela aberta assim, ó, e
passa água e daí rapidamente já seca também, né? E enfim, depois eu vou fazer a lubrificação. Mas basicamente é isso, tá? Então o que eu tenho de possibilidade vai ser isso. Aqui já estão as peças recortadas para as gavetas. Aqui pode ver que, enfim, o material é tudo que eu estou reaproveitando. Eu tenho bastante pedaço de MDF, assim, para os trabalhinhos que eu faço. Então, enfim, para mim não tem questão de ter um padrão e tal, ainda mais que a gaveta, né? A gaveta vai ficar dentro. Então já está recortado aqui o suficiente para fazer 6. Aqui são vamos dizer assim, no sentido da largura da gaveta, aqui no sentido da profundidade da gaveta. Aqui ainda tem uns pedacinhos que são originais do guarda-roupa lá, o principal, o primário. Que isso daqui, apesar que aqui não é uma gaveta muito larga, mas o que vai ser feito com isso aqui? Isso daqui eu vou colocar na parte de baixo da gaveta, que vai ficar com apoio para praticamente jamais a gaveta ela vai empenar. Porque quem tem gaveta dessa de guarda-roupa sabe, quando a gaveta é um pouco mais larga, vou dizer ali uns 50, 60 centímetros, quando é móvel que você compra assim, vai ter o fundo que é 3 milímetros, mas eles não colocam nenhum tipo de reforço embaixo. Então com o tempo, se você olhar o fundo da gaveta faz assim, ó. Então isso daqui vai ficar no meio, aí é praticamente impossível ela afundar. Aí o que eu preciso fazer aqui antes de começar a fazer a gaveta é já fazer a canaleta que vai o fundo, tá? O fundo de Eucatex. Então, descontando aqui, ó, mais ou menos uns 16 milímetros, que é referente a isso daqui. Aí, acima eu tenho que fazer a canaletinha, tá? Isso daqui eu faço na tupia de bancada. Aí depois eu mostro lá o processo. Só que, enfim, eu preciso fazer em todo o contorno interno da gaveta, porque depois o fundo ele vai praticamente encaixado dentro dessa montagem que fizer da gaveta, tá? E daí eu faço primeiro toda essa parte do processo. É um processo que, dependendo se você tiver o disco lateral ali, ou o disco lateral, o disco da serra circular com a espessura de uns 3 milímetros, dá para fazer também. Mas aqui eu tô com um de 2.4 e lá na outra serra tá com um de 2.5, eu acho. Se fizer, o Eucatex ele entra muito travado dentro da gaveta, então não vale a pena. Daí eu prefiro fazer na tupia, tá? Mas enfim, basicamente é isso, tá ok? Então eu vou fazer essa parte do processo. Ali estão as peças, né? Então as gavetas vão naquela e naquela que tá lá, tá? Ali já é a peça da parte da porta, tá ok? Então, galera, complementando o que eu mencionei no vídeo que eu tava falando a respeito das peças, que eu já cortei para gaveta, das corrediças e tudo mais. Então agora aqui, eu já vou iniciar aqui. Eu já comecei, mas é esse processo que eu tô fazendo aqui, que eu consigo fazer aqui na tupia, que é fazer a canaleta, já que, enfim, aí depois eu monto o quadro a caixa da gaveta, por assim dizer, né? E vai ficar esse rasgo. E aí depois, antes de, óbvio, fechar ela, a gente escolhe um canto para encaixar o fundo e termina de fechar. E o fundo fica preso aqui por essa canaletinha. Então aqui eu utilizo uma tupia de bancada, tá? Isso aqui é uma tupia de... eu tô dizendo tupia de bancada, mas é uma tupia laminadora que ela tá adaptada ao contrário aqui, ela tá invertida. Aí tem a frezinha que ela faz o rasgo aqui nas laterais. Eu vou passar uma dessa e uma dessa para vocês verem aqui, ok? O que tá aqui é um aspirador de pó, isso já ajuda aí, digamos, mantendo a coisa limpa, porque quando fresa acaba gerando bastante pó e fazendo bastante sujeira. Mas o processo basicamente é esse. Ligar o aspirador, ligar a tupia.
é o processo que eu tenho que fazer em todas as laterais aqui, ou todas essas peças que são composição da gaveta. Enfim, quando faz esse rasgo aqui, ela corta, mas aí o pozinho ele acaba ficando aqui dentro do rasgo, tá vendo? Então aí é só remover aqui, usando a chavinha. Aí depois, enfim, aí eu vou cortar lá os pedaços de acordo com o tamanho da gaveta e tal. E esse fundo ele é encaixado dentro dessa canaleta que eu estou fazendo aqui, tá? Tanto num canto quanto no outro. Aí depois da gaveta montada, o que segura o fundo é essa canaleta, ele fica dentro das laterais, ok? E quando eu faço gaveta assim, que seja 50, 60 centímetros de largura, eu faço essa canaleta de maneira que sobre um espaço aqui embaixo para depois eu colocar um reforço no meio, tá? Para impedir que com o tempo a gaveta ela funde. Tá? O fundo da gaveta, como é um material de 3 milímetros, 2,5 que a gente utiliza, a tendência é que ele afunde. Quem tem gaveta sabe disso. Mas dessa maneira aqui eu reduzo a área da gaveta. Tá? Se fosse uma gaveta bem larga e eu não quisesse ter esse tipo de problema, eu colocaria 2 apoios por baixo. E assim sucessivamente. Mas enfim, agora que eu vou dar andamento, preciso fazer essa parte do processo e eu já começo a montar os quadros. Depois que eu realizar esse processo, aí eu já corto os fundos de acordo com a medida necessária e já posso começar a montar a gaveta e deixá-la montada. Beleza? Então é isso. Então tá aí, galera. Concluída a parte das gavetas, tá? Vamos dizer, dos módulos que seriam das gavetas, as fixações das corrediças telescópicas. Aquela questão que eu mencionei que, como era as que eu tinha na verdade, 4 conjuntos menores daquela de 25, aliás eu tenho muito mais dela, e tinha 2 apenas de 35. Então, como mencionado, nas gavetas de cima desse eu coloquei as corrediças telescópicas de 35. Então, isso significa que ela expõe 35 centímetros da gaveta. E as de baixo aqui, elas ficaram com as de 25. Só que, enfim, olhando aqui eu achei que não ficaria tão bom, mas ficou perfeito, tá? Aqui conseguiria colocar tranquilamente as coisas na gaveta e, óbvio, usufruir da questão de ser uma corrediça telescópica, independente do peso que tem na gaveta aqui, óbvio, não excedendo o limite, ela abre suavemente, sem problema algum, tá? Então, enfim, a questão é só essa. Aqui ela abre 25 e essa de cima ela abre 35. Ficou assim nas duas. Eu até gosto desse padrão assim, as cores bem misturadas, mas para ficar uma coisinha mais padrão e aproveitando também alguns materiais que eu tenho aí sobrando, eu vou fazer da seguinte maneira, vai ficar assim, ó, os dois lados. Então eu vou colocar a tampa aqui, ó, a tampa frontal da gaveta, ela vai ficar preto, branco e preto, tá? Então eu vou fazer com esse MDF aqui 6 milímetros para fazer a tampa, para ficar um padrãozinho, tá? E ainda aí agora eu preciso começar a pensar no puxador, como que eu vou fazer, tá? Já que o próprio guarda-roupa tinha, mas era, na gaveta era 3 que tinha, e aqui vai precisar de 6. Então provavelmente eu vou fazer uns puxadorzinhos de madeira, uma coisa diferente. Um pouquinho diferente e tal. Tô pensando aí, tá? Talvez fazer um puxadorzinho bem longo assim, de madeira, dá pra fazer. Acho que vai ficar legal, tá? Mas enfim, então tá feita essa parte. Aí vamos dar andamento na coisa, hein?